O assunto é pista com larguras variáveis no CapCAD, ou seja, a ideia é desenhar uma pista completa como essa, com acostamentos variáveis, número de faixas variáveis, de uma maneira automática, somente passando parâmetros. E é realmente o que vamos ver. Isso aqui foi desenhado apenas com parâmetros e automaticamente. Vamos ver como a gente faz isso, que é bem tranquilo. Começando o desenho vazio, vamos para aqui os eixos e vamos definir o eixo que é dado como exemplo no CapCAD, é esse aqui. Você clica, dá um OK, vamos criá-lo, o zoom, e é isso. O eixo pode ter, como já vimos em outros vídeos, pode ter N propriedades. Se vimos aqui em propriedades, vamos ver que a primeira que temos é a velocidade diretriz, mas temos várias aqui, só relembrando, né? Vamos definir uma rapidinha aqui para esse eixo. Então clicamos, damos uma metragem iniciando em 0, vamos ter 80 km de velocidade diretriz, gravamos. Se plotamos esse cara aqui, ele vai plotar esse parâmetro. Então a velocidade está aqui representada, a propriedade e o valor, conforme você vê aqui. Beleza. No caso do eixo, também ele é uma propriedade que pode ser plotada, mas é uma propriedade especial. Então tem parâmetros especiais um pouco diferentes. Para vir nisso, você vem aqui em propriedades e tem já esse atalho aqui. Você clicou e temos a largura de via como o nome do atributo. Na verdade é o número de faixas de cada lado, tá? Vamos, para agilizar, vamos carregar o exemplo que é vinculado a esse eixo que vem de exemplo também. E ele está falando que os acostamentos também foram definidos. Vamos dar uma olhada nisso depois. Então temos aqui valores, tá? Vamos voltar aqui no desenho que já está feito, ver como se processam esses valores na prática, que eu acho que é mais fácil. Temos aqui o início de metragem, que é onde começa o nosso eixo. Então estamos começando uma faixa, lado esquerdo, ponto e vírgula, lado direito. Então essa é a notação, lado esquerdo, ponto e vírgula, lado direito. Número de faixas, lado esquerdo, ponto e vírgula, número de faixas, lado direito. É isso. Então, nesse caso aqui, temos uma faixa e uma faixa, beleza? Depois temos um buraco aqui, porque algum motivo, uma intersecção mais complexa, algo que vai ter que ser desenhado aí. Depois chegamos a esse outro trecho, temos uma faixa lado esquerdo, duas direito, beleza? Depois transicionamos para uma e uma faixa, aqui. Deixa eu clicar para deixar selecionado. Depois vamos até, aqui são os acostamentos que vamos ver depois. Transiciona de novo e uma faixa e duas, lado direito. Depois vai transicionar de novo, dessa vez para duas e duas de cada lado, que é o que vemos aqui. Depois mais uma transição, dessa vez para 3 faixas de cada lado. Então é muito simples. Se, por exemplo, quisermos mudar, primeiro vamos voltar aqui para o desenho que fizemos, que iniciamos, e vamos agora plotar os valores nesse eixo. Vamos ter o mesmo resultado do outro desenho, né? Ele desenha um padrão aqui para as faixas e bordas que a gente pode trocar, mas o mais importante é que isso foi desenhado de acordo com esses parâmetros que podem ser editáveis a qualquer momento. Se, por exemplo, vamos dizer que aqui nesse ponto queremos, na verdade, 3 faixas desse lado e 3 desse lado. Como fazemos? Vamos aqui, vamos identificar esse ponto. Ele é o ponto 4138.
Então, este aqui. E queremos que esse valor seja... vamos colocar 3 e 2. Ok. Vamos desenhar por cima aqui mesmo. Vamos aí que foi desenhado, então, 3 e 2 faixas. E assim por diante. Podemos definir nosso trecho apenas clicando e definindo valores. Se queremos, por exemplo, vamos dizer que a nossa transição não seja nesse ponto, que ela seja nesse ponto aqui, tá? Então, queremos, no caso, definir um novo valor aqui. Então, podemos clicar um ponto, esse valor. Dizemos que vai ser uma transição, o T é de transição, ok? Acho que eu não tinha falado isso. Eliminamos o ponto anterior, deletamos, e agora vamos redesenhar. E aqui temos o novo ponto definido. Um detalhe que para os valores que são constantes, por exemplo, aqui temos um valor que é uma polyline constante, então ele desenha como uma polyline com espessura global. Para valores assim que são, vamos dizer, sob medida, desenhados, ele desenha uma polyline exterior e uma Ashura. Então isso aqui é uma Ashura com uma polyline exterior. Vamos agora, para reforçar esse aprendizado, vamos desenhar do zero. Então eu vou deletar essa propriedade aqui. Ok. E agora temos a propriedade aqui limpa e vamos, desde o zero, começar a definir valores. Então eu posso definir que eu tenho essa funcionalidade de clicar num ponto e ter minha estaca. Então eu quero que o primeiro ponto seja 1 e 1. Então começa com uma faixa de cada lado, ok. Se eu simplesmente desenho isto, ele fez então toda a extensão, uma faixa de cada lado, com os bordos que ainda tínhamos, que não deletamos, ainda está aí a propriedade dos acostamentos, na verdade. Então, está feita aí uma faixa de cada lado. Se quisermos mudar agora para, por exemplo, 2 e 3, também podemos plotar valores. E vamos ter definido aqui. E vamos ter definido agora 2 e 3 faixas. Vamos mudar novamente para uma coisa mais absurda, 5 e 7 faixas. Sempre gravando, plotamos valores e vamos ter aí tudo que pedimos, né? Por todo o eixo. Se, por exemplo, nesse momento aqui, queremos ter alguma transição, podemos, gravar, clicar num ponto. Então, esse ponto, não preciso saber a estaca, é o ponto que eu cliquei, vai ser a estaca. Então, agora vai ser uma transição. E essa transição vai até aqui. E nesse momento ele vai estar com 3 e 3 faixas. Vai diminuir. Vamos ver como fica isso. Fica com essa cara. Então, só fica aí a mensagem que podemos definir, adicionar valores, número de faixas, da maneira que quisermos, de uma maneira constante, apenas um, ou podemos definir várias transições e coisas legais aqui. Mais um detalhe, quando eu defino uma largura de via e consequentemente um bordo, esse bordo ele fica gravado na memória do CapCAD, certo? Então, o que acontece agora? Ele se encontra aqui, vou até mostrar, ele se encontra em eixos auxiliares,
ele está gravado como bordo esquerdo e direito aqui, tá? Então é um bordo, uma polyline definindo um bordo. E isso serve também para, por exemplo, quando você vai inserir uma placa. E se você tem a opção selecionada de inserir placa usando os bordos definidos, pode ser detectar, usar um fixo ou manter o mesmo ponto, mas eu quero usar o bordo definido. Então, quando eu implanto uma placa, ele vai usar a própria geometria do bordo como limite. Se eu sigo implantando placas, ele vai sempre entender essa geometria de ambos os lados, obviamente, e em qualquer ponto. Sendo que eu não necessito ter isso aqui desenhado no momento, isso aqui já está na memória do eixo. Então posso deletar tudo aqui, trazer de volta só o meu eixo. E se lembramos onde estava esse bordo, se eu vou aqui reinserindo placas, ele está usando esse bordo, que na verdade é invisível. Então, ele está aqui sendo usado, só para demonstrar. E eu poderia, claro, redesenhar toda a propriedade aqui. Ele já desenharia tudo na minha. Vamos fazer então. Então ele desenha realmente, você vê que as placas acompanham. Ou eu também poderia desenhar apenas os bordos que foram definidos. Então eu desenho o bordo direito e o bordo esquerdo. Aí eu posso ter a noção de que está realmente seguindo a minha definição. Só demonstrar também que eu posso usar essa geometria que me é dada aqui, mas eu posso também definir alguma geometria sob medida que eu tenha. Então, por exemplo, se eu vou desenhar qualquer coisa aqui, então eu desenhei na verdade uma nova geometria que eu quero que seja o meu bordo, e nesse caso eu venho aqui em eixos auxiliares e quero definir esse bordo sob medida. Ele é o esquerdo, eu venho aqui definir, seleciono os elementos, não precisa, pode ser diversas geometrias, polylines, e pronto, está gravado agora no próprio eixo. Se eu deleto aqui, eu posso desenhar novamente, escolhendo aqui, né? E eu desenho, eu vejo aí que está gravado na memória. Se eu insiro alguma placa agora, você vê que a placa vai acompanhar essa geometria. Manter a rotação com o eixo e acompanhar a geometria. Lembrando que eu não preciso ter o eixo desenhado para que isso aconteça. Então insiro uma placa aqui, ele pega nesse ponto, desde que eu tenha a opção selecionada, esta daqui, usar bordos definidos. Essa opção fica gravada aqui mesmo se eu insiro placas avulsamente. E para os acostamentos a ideia é a mesma, bastante similar. Você tem propriedades que definem o lado esquerdo e direito. Então, se virmos aqui aqui esse é o exemplo, né? Então temos a propriedade do lado esquerdo e lado direito. Apenas para observarmos esse exemplo, vamos ver aqui o lado esquerdo. E vemos que ele começa numa determinada metragem, vem aqui, acompanha, vem até uma certa metragem e depois termina. Temos um vazio aqui
e depois continua. Aí podemos, da mesma maneira que fizemos com as faixas, podemos clicar pontos, definir valores. A extensão é definida aqui, no caso ele tem 2, mas qualquer extensão, largura, melhor dizendo, pode ser definida de ambos os lados. E também ele vai acompanhar o bordo, vai acompanhar o bordo dessa pista. Obrigado por ver o vídeo e até a próxima.